O ano é 1842. O ar paira denso, um cobertor sufocante, tecido pela umidade do pântano da Louisiana e pelo cheiro do desespero humano. No fundo desta paisagem traiçoeira, erguia-se uma vasta plantação, cujo solo gemia sob um sofrimento indizível. A escuridão da noite mal era afastada por algumas lamparinas a óleo, cujas chamas bruxuleantes projetavam longas sombras que imitavam os espíritos inquietos que, dizia-se, assombravam o pântano. O coachar de rãs invisíveis e os lamentos de criaturas noturnas apenas amplificavam o mal-estar generalizado. Dentro da grande casa, uma refeição opulenta era servida. A sala de jantar, geralmente vibrante com mogno polido, agora parecia carregada de tensão, mascarada pelo tilintar da prata e do cristal. A mesa, posta para um banquete extravagante, brilhava com travessas, porcelana e copos, refletindo a luz das velas. À sua cabeceira, sentava-se o mestre Beaumont, o rosto corado de vinho e de alta importância, um sorriso ruidoso, fixo, enquanto ele contava uma vitória trivial. Então, o riso dele morreu. Um novo prato, coberto por uma pesada cúpula de prata, foi colocado à sua frente por uma mulher silenciosa, de pele escura. Com um floreio expectante, ela levantou a tampa. Ele olhou para baixo e o seu sorriso desapareceu, arrancado por puro e inalterado terror. Seus olhos, segundos antes acesos, arregalaram-se, refletindo a luz das velas como dois poços de pavor. No prato, entre ervas saborosas e vegetais, havia uma língua humana cozida. Parecia grotesca e horrivelmente deslocada. Uma peça central repugnante numa mesa opulenta. A forma e a textura inconfundíveis confirmavam o indizível. Esta, caro ouvinte, é a verdadeira e arrepiante história de Naomi. Ela era uma escrava de cozinha silenciosa, uma mulher tão ignorada que parecia misturar-se nas sombras e no vapor. No entanto, era conhecida pela sua extraordinária habilidade culinária, transformando ingredientes simples em pratos complexos. O seu trabalho era silencioso, os seus movimentos eficientes, quase espectrais. Mas naquela noite, na mesa do mestre, as suas mãos entregaram não apenas comida, mas uma lição terrível e inesquecível. Ela não falou, não chorou, os seus olhos secos e fixos. Não implorou, nem explicou. Naomi proferiu um julgamento tão chocante, tão audacioso, que o seu eco reverberaria pela plantação Belle Reve para sempre. Esta é a história angustiante de Naomi, levada para além da resistência humana, que encontrou uma forma horrível e visceral de articular uma dor indizível. O seu silêncio, antes o seu escudo, tornou-se a sua arma. Antes de nos aprofundarmos nesta narrativa arrepiante, deixe um comentário abaixo e diga-nos de onde está a assistir. Deixe-nos saber que está a ouvir esta voz importante do passado. Além disso, se quiser ouvir mais contos esquecidos, por favor, subscreva o nosso canal. O seu apoio ajuda-nos a partilhar estas histórias vitais. A plantação chamava-se Belle Reve, francês para belo sonho. Mas para as inúmeras almas forçadas a trabalhar dentro dos seus limites opressivos, era um pesadelo acordado. Era um vasto domínio de sofrimento em centenas de acres da quente e implacável paisagem da Louisiana. Campos de algodão estendiam-se como um mar impossivelmente branco e cintilante. As suas cápsulas representando tanto imensa riqueza como miséria. Para além destes, canaviais altos cresciam em filas densas, sussurrando segredos de trabalho exaustivo. Musgo espanhol pendia de ciprestes antigos, as suas raízes desaparecendo no baiou turvo, dando à propriedade uma sensação lúgubre e pré-histórica. A casa principal de Belle Reve erguia-se orgulhosamente, um edifício grandioso e imponente, pintado de branco puro, com imponentes colunas de estilo grego renascentista.
De longe poderia ter parecido idílica, mas de perto podia-se sentir o peso pesado e invisível do sofrimento e da injustiça embutidos na sua própria estrutura, uma fundação construída com suor, lágrimas e vidas dos escravizados. O ar em volta da casa sempre parecia denso, com uma tristeza silenciosa. A vida em Belle Rêve era um ritmo cruel e implacável de trabalho forçado. Começava antes do amanhecer e não cessava muito depois do pôr do sol. Era um ciclo interminável de labuta, trazendo trabalho árduo, dor física e medo generalizado. A terra fértil, produzindo colheitas abundantes, estava encharcada com o suor, o sangue e as lágrimas daqueles que a trabalhavam, os seus sacrifícios invisíveis alimentando a opulência do mestre. O mestre Beaumont era o senhor indiscutível de Belle Rêve. Ele possuía uma voz retumbante e um temperamento terrível que podia explodir sem aviso. As suas palavras eram muitas vezes afiadas, cortando profundamente o espírito de todos à sua volta. Dele, deleitava-se em fazer os outros sentirem-se pequenos, afirmando a sua autoridade absoluta, consumido pela necessidade de controlar tudo e todos. A senhora Adelaide, sua esposa, era um contraste gritante. Delicada, com pele de porcelana e mãos jóias, o seu exterior refinado escondia um coração tão frio quanto o mármore. Queixava-se frequentemente de assuntos triviais, a temperatura do seu chá, a qualidade da renda. As suas queixas, embora menores, eram proferidas como pequenos e incessantes cortes. Via os escravizados como meras ferramentas, desprovidos de sentimentos ou individualidade. O seu sofrimento era invisível para ela. Naomi não conhecia outro lar senão Belle Rêve. Ela nasceu lá, assim como a sua mãe e avó, as suas vidas, ligadas ao destino da plantação. A cozinha era o seu mundo, um reino de fogo e vapor, um santuário movimentado e uma prisão pessoal. Fogueiras ardiam ferozmente na enorme lareira, aquecendo grandes panelas de ferro. O calor constante era opressivo, mas Naomi movia-se nele com uma graça sobrenatural. Suas mãos fortes e calejadas moviam-se com velocidade praticada. Elas limpavam vegetais, amassavam massa para pão e pastelaria e mexiam molhos ricos. Ela preparava refeições deliciosas e elaboradas, sabendo que essas criações requintadas nunca tocariam os seus próprios lábios, nem os dos seus parentes. Os cheiros tentadores de carnes assadas e tortas doces enchiam a cozinha. Um manto perfumado que nunca poderia esconder verdadeiramente o sabor amargo da sua vida, imersa na servidão. Naomi era conhecida, acima de tudo, pela sua profunda quietude. Raramente falava, os seus pensamentos meticulosamente trancados por trás de uma fachada impassível. Os seus olhos perspicazes e observadores, no entanto, não perdiam nada. Ela via os sorrisos forçados dos trabalhadores do campo, o medo persistente nos olhos de outros escravos domésticos e a falsa bondade e crueldade casual nos olhos de mestres e convidados. O mestre Beaumont, com o seu humor malicioso, gostava particularmente de atormentar Naomi. Ele materializava-se na porta da cozinha dela, uma sombra corpulenta, a sua presença preenchendo o espaço. Ele observava-a, o seu olhar perturbador, depois lançava comentários ácidos sobre o seu trabalho, velocidade ou aparência. Cada palavra era escolhida para minar o seu espírito, para lembrá-la do seu status abjeto. Naomi, ele arrastava as palavras. Pareces cansada hoje. Talvez
estejas a ficar velha demais para a minha casa. Ele conhecia o seu medo mais profundo, ser enviada da cozinha para os campos brutais. Ele sentia um prazer perverso em vê-la encolher-se. Uma pequena Vitor ria na sua busca por controlo. Às vezes, para afirmar o seu poder, ele chamava-a para provar um prato que ela tinha preparado, mesmo que estivesse perfeito. Ele fazia-a ficar de pé diante dele, colher na mão, à espera da sua aprovação, saboreando o seu desconforto. Ele adorava exibir o seu domínio absoluto de todas as pequenas e humilhantes maneiras. Naomi tinha aprendido a esconder os seus sentimentos, enterrando-os sob uma resignação estoica. O seu rosto era uma máscara ilegível. Os seus movimentos eram suaves, precisos, eficientes, mas por dentro, uma tempestade silenciosa e insidiosa estava lentamente a formar-se. Cada palavra dura, cada olhar desdenhoso, cada ato de crueldade casual adicionava mais um fardo, empurrando-a para mais perto de um precipício. Ela possuía um pequeno e precioso conforto, a sua filha, Elara. Elara era uma menina de olhos brilhantes, mal com 5 anos, com um espírito tão vibrante quanto um beija-flor. Ela tinha uma voz doce e clara, como sinos puros, e adorava cantar pequenas canções espontâneas, cantarolando enquanto Naomi trabalhava. O seu canto era um pequeno raio de sol a perfurar a escuridão da cozinha, um frágil testemunho de alegria. Naomi valorizava a voz de Elara. Era um símbolo de esperança, uma frágil promessa de um futuro diferente. Ela frequentemente pedia a Elara para cantar baixinho, só para ela, mantendo os seus momentos musicais partilhados como um segredo querido. Era a sua linguagem privada de amor. Um dia escaldante de verão, o mestre Beaumont deu mais um grande jantar. Chegaram convidados importantes. A cozinha, como sempre, mergulhou num frenesi. Naomi trabalhou incansavelmente, preparando uma vertiginosa variedade de pratos. Elara, fiel à sua natureza, sentou-se em silêncio, cantarolando uma melodia suave e sem palavras. O mestre Beaumont, com o rosto vermelho e ruidoso do vinho, irrompeu de repente na cozinha. Os seus olhos vidrados Saramná, menina pequena que cantarolava. Que barulho infernal é esse? Rugiu ele, a sua voz cortando o barulho. Silêncio, menina. O teu uivo perturba a minha casa. Naomi congelou, o seu coração batendo com pavor. Ele virou o seu olhar injetado de sangue para Naomi. Naomi, controla a tua filha. Ela é uma distração, um incômodo. Crianças devem ser vistas, não ouvidas, especialmente crianças como ela. A sua voz baixou, assumindo um tom sinistro. Talvez ela precise de uma lição adequada de silêncio, uma permanente. As palavras pairavam no ar opressivo, gelando Naomi até aos ossos. Alguns dias depois, o pavor de Naomi intensificou-se. O mestre Beaumont chamou-a ao seu escritório. O quarto estava escuro, opressivo. Ele sentou-se imperiosamente atrás da sua secretária, olhando para Naomi, que estava humildemente de pé. Naomi, começou ele, com a voz lenta, medida, terrivelmente fria. A sua filha desenvolveu um problema muito irritante. A respiração de Naomi engasgou. Senhor, ela sussurrou. Ela é demasiado ruidosa, canta demais. É desrespeitoso, afronta a ordem da minha casa. Incentiva outros servos a serem indisciplinados. Ele fez uma pausa, um mestre do tormento. Decidi que ela precisa aprender o silêncio. Um silêncio profundo e duradouro. Eu arranjei para que a língua dela seja cortada. Não toda, apenas o suficiente para que ela nunca mais consiga cantar.
Isso vai ensinar a ela, e talvez a você, uma lição valiosa. Naomi olhou fixamente, entorpecida, um choque gelado a espalhar-se, a língua da sua filha, a sua voz bonita, inocente e cantora, para ser selvaticamente cortada. Não, mestre, ela implorou, a sua voz falhando. Por favor, senhor, não. Ela é apenas uma criança. Ela ficará em silêncio, eu prometo. Ela nunca mais cantará uma nota. Mas o mestre Beaumont apenas sorriu, um sorriso lento, cruel e satisfeito. Já está feito, Naomi. Considere isso uma lição para si também. Algumas coisas, uma vez ditas, não podem ser desditas, e algumas vozes, uma vez silenciadas, nunca mais podem ser ouvidas. As suas palavras foram um golpe físico, despojando-a de toda a esperança. Naomi saiu cambaleante, o mundo a inclinar-se. A grande casa parecia um túmulo. Encontrou Elara mais tarde, encolhida nos aposentos dos escravos. A boca pequena da filha estava firmemente ligada, o linho branco puro, um contraste horrendo com a sua pele escura. Elara olhou para ela com olhos arregalados, traumatizados e assustados. Ela tentou cantarolar, um pequeno hábito enraizado, mas apenas um suspiro suave e dolorido. Um som dolorosamente quebrado escapou dos seus lábios mutilados. Naomi ajoelhou-se e abraçou a filha, balançando-a suavemente. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, silenciosas, sem entraves. Naquele momento devastador, algo profundo e irreversível mudou dentro de Naomi. A tempestade silenciosa no seu coração, a raiva e o desespero suprimidos incendiaram-se num fogo furioso. A sua própria voz, silenciosa por tanto tempo, gritava dentro da sua cabeça, um rugido ensurdecedor de fúria e vingança. O silêncio que se seguiu não era o silêncio familiar de Naomi. Era um novo silêncio opressivo que Naomi odiava. A voz perdida da sua filha tornou-se uma ferida aberta, um lembrete constante do poder selvagem do mestre, alimentando uma resolução escura e nascente. Naomi continuou o seu trabalho, os seus movimentos tão calmos e graciosos como antes, mas os seus olhos, antes meramente observadores, agora tinham uma nova luz, fria e inquietante. Ela olhava para o mestre Beaumont de forma diferente agora. Ela já não via um mestre, mas a razão viva para o silêncio permanente da sua filha, o arquiteto da sua agonia. Um plano terrível. El formou-se lentamente na sua mente, nascido da dor mais profunda que uma mãe podia sentir. Ela pensava nisso a cada momento de vigília. Crescia mais forte, mais claro, assumindo uma precisão horrivelmente bela. A cozinha, antes a sua prisão, tornou-se o seu laboratório de vingança. Ela começou a observar o mestre Beaumont com intensidade. Observava os seus hábitos, preferências, fraquezas. Conhecia os seus pratos favoritos, os pratos que lhe arrancavam elogios. Conhecia os dias dos seus maiores jantares. Tornou-se uma observadora, estudando-o com um distanciamento frio e calculista, esperando o momento oportuno. A faca de açougueiro, pesada e afiada, geralmente uma ferramenta para a carne, tornou-se a sua amiga silenciosa e terrível. Ela passava o polegar pela sua afiada borda quando ninguém olhava. Era uma promessa. As suas mãos, outrora usadas apenas para nutrir, seriam em breve usadas para algo muito mais profundo. O seu silêncio habitual, outrora um sinal de subserviência, era agora um manto, escondendo os pensamentos ardentes no seu interior. Ela aprendeu a misturar ervas e especiarias não apenas pelo sabor, mas pelas suas outras propriedades.
experimentou com remédios antigos, aprendendo os seus efeitos, os segredos da vida e da morte contidos em raízes e folhas. Ela aprendeu paciência. Se ainda está conosco, ainda a ouvir este capítulo sombrio e doloroso da história, digite justiça nos comentários abaixo. Deixe-nos saber que está a testemunhar a terrível jornada de Naomi. Numa noite fresca, o mestre Beaumont anunciou mais um grande jantar. Este era uma celebração significativa para um novo e lucrativo negócio de terras. Ele queria a melhor comida, um banquete inesquecível. Naomi, ele trovejou. Faça uma refeição digna de um rei, algo verdadeiramente inesquecível. Naomi inclinou a cabeça em submissão costumeira. Sim, mestre, ela disse suavemente, a sua voz perfeitamente controlada, escondendo a tempestade interior. Era isso. Era esta a noite. O seu coração batia com um ritmo lento e constante, não de medo, mas de um propósito sombrio. Era tempo de o mestre Beaumont provar o fruto amargo da sua crueldade. O dia do jantar chegou, envolto em expectativa frenética. A cozinha fervilhava com energia nervosa, espessa, com o cheiro de especiarias, carnes assadas e o destino iminente. Naomi moveu-se através do caos com autoridade silenciosa, dirigindo outros escravos com gestos nítidos. Ela preparou uma variedade surpreendente de pratos: pato assado brilhante, batatas doces cremosas, molhos ricos. Cada prato foi executado com perfeição meticulosa, uma obra de arte culinária, um testemunho da sua habilidade inigualável. Entre os muitos pratos preparados, Naomi escolheu um prato especial. Era uma pesada travessa de prata, geralmente reservada para grandes assados. Ela preparou um ensopado rico e saboroso, espesso e cheio de sabor, fervilhando com uma mistura complexa de especiarias e ervas aromáticas. Estes ingredientes destinavam-se a esconder astutamente qualquer sabor estranho e inquietante. À medida que a noite opulenta avançava, a sala de jantar encheu-se de risos ruidosos, tilintar de copos e conversas privilegiadas. O mestre Beaumont, de humor excepcionalmente elevado, elogiou a culinária de Naomi em voz alta e frequentemente. Naomi, as tuas mãos são verdadeiramente abençoadas, gritou ele, levantando o seu copo. Ninguém cozinha como tu. Os seus elogios, antes irônicos, agora alimentavam a sua determinação. Mais tarde, depois de os pratos principais terem sido retirados, a própria Naomi trouxe o prato especial. Ela carregava a pesada travessa de prata com mãos firmes, uma cúpula de prata pesada e intrincadamente gravada Cobb. Ria o seu conteúdo, adicionando mistério. Ela caminhou com passos deliberados diretamente para o lugar do mestre Beaumont. Passando pelos outros convidados, colocou a travessa à sua frente. Mestre, ela disse, com a voz clara, mas suave. Este é um prato especial. Uma iguaria que preparei apenas para si, com os melhores ingredientes. Um verdadeiro deleite raro. Com uma lentidão agonizante, ela levantou a pesada cúpula. Por baixo, aninhado num leito perfumado de ervas saborosas e vegetais tenramente cozidos, jazia um pequeno item escuro e brilhante, cozido a um castanho perfeito e rico. O mestre Beaumont inclinou-se para a frente, os seus olhos acesos de curiosidade e expectativa gananciosa. Ele tinha uma predileção por comidas novas e exóticas. O que é, Naomi? Perguntou ele, ansioso. É um corte especial de carne, mestre. Muito tenro, respondeu ela, os seus olhos encontrando os dele por um segundo fugaz. Naquela breve troca,
um desafio silencioso passou entre eles. Ele pegou no garfo e cortou a carne. Era notavelmente tenra. Levou um pedaço aos lábios, mastigou lentamente, saboreando os sabores ricos e complexos. A subtil mistura de especiarias que mascarava a sua verdadeira natureza. Requintado Naomi, verdadeiramente magnífico, declarou ele, fechando os olhos em deleite. Ele riu, esticando a mão para outro pedaço, maior. Comeu quase toda a porção, saboreando cada dentada, completamente alheio. Então, um dos outros convidados, um homem corpulento, apontou um dedo trêmulo para a travessa. Mestre Beaumont, ele gaguejou, cheio de um súbito mal-estar. O que é aquilo? Aquele último pedaço? Parece uma língua? Que tipo de animal é? A sua voz vacilou. O mestre Beaumont parou de mastigar abruptamente. Baixou o garfo, os seus olhos dispararam para o prato, para o último pedaço de carne cozida que restava. Foi então, naquele momento de clareza horrorizada, que ele a viu, a forma inconfundível, a textura precisa, a forma enrolada e distinta. Uma realização lenta, nauseante e absolutamente horripilante apoderou-se dele, gelando-o até ao fundo da alma. O seu rosto, segundos antes corado, tornou-se de um branco acinzentado e doentio. Ele deixou cair o garfo com um tilintar alto, que ecoou no silêncio súbito e terrível. Os seus olhos, arregalados com uma compreensão nauseante, dispararam loucamente para Naomi. Ela permaneceu perfeitamente imóvel, uma sentinela silenciosa e inabalável, o seu rosto calmo, quase estranhamente pacífico. Os seus olhos, no entanto, continham um olhar que ele nunca vira antes, um olhar frio, silencioso e completamente triunfante que prometia retribuição. Um som gutural e sufocado, metade ofegante, metade grito, rasgou-lhe a garganta. Ele agarrou a sua própria garganta, tentando desesperadamente falar para expressar o horror indizível. Mas nenhum som saiu, apenas respirações irregulares e agonizantes. Ele apontou um dedo trêmulo e paralisado para Naomi, o seu corpo inteiro convulsionando. Os seus olhos já não estavam apenas aterrorizados, estavam cheios de puro, profano terror que despedaçava a alma. Os convidados, nauseados, começaram a compreender o que tinha acontecido. Gritos de horror encheram a sala. Alguém guinchou. Uma mulher desmaiou. O caos irrompeu. Cadeiras caíram para trás enquanto as pessoas se afastavam da mesa. Gritos de horror e desgosto encheram a sala de jantar. O faustoso jantar transformou-se num pesadelo primordial. Naomi não se moveu, não tentou fugir. Ela simplesmente ficou de pé, inflexível, impassível. O seu olhar permaneceu fixo no mestre Beaumont, uma juíza silenciosa a presidir os seus momentos finais. Ele contorcia-se no chão polido, arranhando a garganta, incapaz de processar a irrealidade horrível. O silêncio da sua filha, outrora imposto pela sua crueldade, agora ecoava na sua própria incapacidade, sufocada pelo terror de gritar uma justiça terrível e poética. O feitor, Silas, um homem bruto, avançou, com o rosto contorcido de raiva. Ele agarrou Naomi Beerke, bruscamente, sacudindo-a violentamente, exigindo respostas. Mas Naomi permaneceu em silêncio. Ela não lutou, não explicou. O seu trabalho estava feito. A sua mensagem entregue, nítida e inegável. A descoberta enviou ondas de choque de horror por toda a plantação. Os feitores foram lançados num frenesi. Os escravos domésticos estavam aterrorizados,
sabendo que uma retribuição brutal se seguiria. O mestre Beaumont morreu mais tarde naquela noite, não de veneno, mas de um ataque cardíaco massivo à sua alma, sufocada pelo terror puro e insuportável da desafio de Naomi. Os gritos silenciosos presos dentro dele rebentaram o seu coração. Naomi foi arrastada, espancada selvaticamente por Silas e outros feitores enfurecidos. Mas ela não gritou, nem um único som. Foi interrogada durante horas, os seus torturadores desesperados por uma explicação. Mas ela não falou. O seu silêncio era absoluto, inflexível. Foi o seu ato final, mais poderoso de desafio. Uma parede de vontade inquebrável que eles não podiam penetrar. O seu espírito permaneceu inabalável. O julgamento foi rápido e brutal. Nenhuma defesa foi oferecida, nenhuma justiça procurada. A sua culpa era clara. Chamaram-na de monstro, selvagem, bruxa. Mas Naomi não ouviu nada. Ela não viu nada além do fantasma assombroso da voz silenciada da sua filha, motivando a sua resolução inabalável. Ela foi condenada a ser enforcada. A forca foi construída rapidamente, uma estrutura rude e imponente, erguendo-se ominosamente na praça da cidade. Pessoas vieram de todas as partes, atraídas por uma curiosidade mórbida. Elas esperavam remorso, um último apelo, um espírito quebrado. No dia da sua execução, Naomi caminhou para a forca com passos firmes, a cabeça erguida, os seus olhos fixos num horizonte distante. O seu olhar, sombrio de dor e tristeza, continha uma luz estranha, serena, quase pacífica. Perguntaram-lhe se tinha algumas últimas palavras, uma confissão final. Ela simplesmente abanou a cabeça, uma recusa silenciosa e resoluta. O seu silêncio foi o seu último sermão, o seu ato final de comunicação profunda. A escotilha abriu-se com um rangido estridente. O seu corpo caiu. Mas mesmo na morte, Naomi não fez um som, nem um suspiro, nem um arrepio. Ela não se curvou. Ela não implorou. Ela não se arrependeu. Ela tinha feito a sua justiça, um testemunho arrepiante e inesquecível do preço da crueldade desenfreada. Diga-me, caro ouvinte, se tivesse vivido a vida de Naomi, se a voz do seu filho tivesse sido roubada, teria feito o mesmo? Comente sim ou não abaixo. A história de Naomi não se desvaneceu. Em vez disso, tornou-se uma lenda, um sussurro arrepiante levado pelos ventos úmidos da Louisiana. Não foi escrita nos livros elegantes dos mestres. Foi sussurrada nas cabanas escuras dos escravos. Um segredo partilhado, uma faísca de esperança desafiadora. Foi tecida em espirituais sussurrados, uma mensagem codificada de resistência. Ela tornou-se um fantasma assombroso de vingança, um espírito poderoso de retribuição, para sempre ligado à terra onde tinha sofrido e retaliado. O seu nome tornou-se um aviso potente e aterrador para os mestres cruéis. Eles começaram a temer os silenciosos, os escravizados que observavam sem falar, cujos olhos guardavam segredos que não conseguiam desvendar. Eles temiam que uma Naomi pudesse estar escondida nas suas próprias cozinhas, à espera do seu momento. A história tornou-os inquietos, com medo da raiva a borbulhar sob o seu controle absoluto. Para os escravizados, Naomi era mais do que uma lenda. Era um símbolo poderoso. Era um lembrete vívido de que mesmo o espírito mais oprimido, quando levado para além de todos os limites, podia encontrar uma forma, por mais horrível que fosse, de retaliar. A sua história tornou-se um conforto sombrio, um testemunho de que a crueldade, quando permitida a fermentar,
acabaria por exigir um preço aterrador e inescapável. Plantação Belle Rêve, outrora um lugar de grandes festas, começou lentamente a morrer. Tornou-se imersa em pavor, um monumento a um crime que não podia ser esquecido. Os campos de algodão cresceram selvagens. A grande casa caiu em ruínas, a sua tinta branca a descascar, o seu telhado a ceder, as suas janelas como olhos vazios. A memória daquela noite terrível e do julgamento silencioso e aterrorizante de Naomi assombrava cada uma das suas paredes em ruínas, sussurrando através dos vidros partidos um eco perpétuo de justiça feita. Se esta história assombrosa o comoveu, por favor, subscreva o nosso canal. Goste deste vídeo e partilhe-o. Vamos garantir que estas histórias verdadeiras e dolorosas nunca sejam esquecidas, mas que sirvam, em vez disso, como um lembrete vívido do espírito humano duradouro.